E aí, pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Preparados para uma história que vai fazer a espinha gelar? Hoje a gente vai mergulhar fundo no coração do sertão para desenterrar uma lenda arrepiante que vem lá de Pedra Queimada. Esquece o terror de arranha-céu e luzes neon, porque o que te espera agora é o medo cru, debaixo do sol rachado e do sussurro do vento. Pega sua lanterna. Se aconchega aí, porque a lenda da caveira do Poço Fundo vai começar. No sertão, meus amigos, onde o sol castiga sem dó e o chão racha de sede, existe um lugar chamado Pedra Queimada. Uma vila tão isolada que parece que o tempo esqueceu de passar por lá. É um cenário de mato seco, mandacaru imponente e um vento que, à noite, parece gemer histórias antigas. Mas o verdadeiro mistério de Pedra Queimada não está no calor ou na poeira. Está bem no centro da vila, o Poço Fundo. Não é um poço qualquer, não. Dizem que esse buraco é tão antigo que ninguém sabe quem o cavou nem quando. Ele é tão profundo, mas tão profundo, que o povo jura que lá embaixo o inferno começa. E tem mais. Quem ouve o eco desse poço, esse enlouquece. No ato primeiro dessa história macabra, o sol não perdoava em Pedra Queimada. O vento soprava poeira em redemoinhos e o sino da igrejinha tocava sozinho, sem ninguém puxar a corda. No meio da praça, o Poço Fundo dormia, coberto por tábuas velhas e correntes enferrujadas. Era uma boca no chão, um silêncio assustador no meio da vida. O pessoal mais antigo da vila contava histórias, à beira da fogueira, sobre o poço. Diziam que ele era dali desde os tempos do cangaço e que quem escutava o seu eco perdia a cabeça. Mas como em toda boa lenda, sempre tem um corajoso. Ou seria um teimoso. Entra em cena Zé Bento, um vaqueiro da região, daqueles que ria das histórias de velho. Para ele, poço era só buraco. Poço é só buraco, ué. Ele dizia, com um riso maroto. O que mata é a seca, não o fundo da terra. Ele vivia zombando das crendices, achando que era tudo conversa fiada. Só que o sertão, meus amigos, tem suas próprias regras. E quando as chuvas começaram a falhar de vez, quando os animais começaram a cair mortos, um a um, o povo de Pedra Queimada não teve dúvida. Era o poço pedindo oferenda. O padre, coitado, até tentou benzer o buraco. Mas na hora H, o crucifixo escorregou da mão dele, bateu na borda do poço e rachou no meio. Um sinal claro para quem quisesse ver de que ali a fé não era suficiente. Chegamos ao ato fundo, onde o som do fundo começa a se manifestar. Numa noite de lua minguante, daquelas que mal iluminam o céu, Zé Bento bebeu além da conta com os amigos. E como bom teimoso que era, apostou que tiraria um eco do inferno. Os amigos, entre o riso nervoso e a apreensão, levaram uma corda e uma lamparina. Enquanto tiravam as correntes do poço, um deles ainda alertou. Não brinca com isso, Bento. Esse poço engole mais que a sede. Mas Zé Bento, embriagado e cheio de si, retrucou. Se o diabo mora lá, eu trago ele de lembrança. Então, ele amarrou uma pedra pesada num balde e o deixou descer, descer, descer. O som da pedra caindo parecia não ter fim. Demorou, até que sumiu completamente. Nenhum ploft, nenhum eco. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da noite. De repente, o vento parou. O mato, antes balançado, ficou imóvel. E do fundo do poço, meus amigos, veio um som. Não era de água, não era de pedra. Era um som de risada. Uma risada fraca, abafada, mas inconfundível. Zé Bento, que até então parecia corajoso, sentiu um arrepio na espinha. Nervoso, ele puxou a corda de volta com dificuldade. E quando o balde finalmente emergiu, lá estava. Dentro dele uma caveira humana, úmida com terra ainda fresca e, o mais assustador, com os olhos como se estivessem abertos, fixos nele. Os amigos de Zé Bento não esperaram mais nada. Saíram correndo, gritando pela vila, mas Zé Bento ficou, paralisado, olhando para o osso brilhando à luz da lamparina.
E foi ali, meus amigos, que ele ouviu uma voz, não de fora, mas de dentro da sua cabeça, clara como o dia. Quem tira o que é do fundo, vai para baixo com ele. E assim, adentramos o ato terceiro. O mal começa. Nos dias que se seguiram, a vida em Pedra Queimada virou um pesadelo. O gado, antes saudável, apodrecia de pé. Os poucos poços que ainda restavam secaram de vez. E à noite, o vento que soprava trazia não o cheiro da terra molhada, mas sim o som de risadas fracas, que pareciam vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Zé Bento, claro, era o mais afetado. Ele começou a ter pesadelos horríveis, sonhava com a caveira, aquela mesma que ele tirou do poço, chamando-o pelo nome. Acordava suado, com terra nas unhas, como se tivesse cavado a noite inteira e um cheiro de enxofre no quarto que não sumia por nada. Desesperado, Zé Bento procurou Dona Rita, a benzedeira da vila, uma senhora que entendia das coisas do mundo e do outro. Ela olhou para ele com um ar sério e disse: "Tu abriu a boca do inferno, homem. O poço estava dormindo e tu acordou o que não devia." Zé Bento, com a voz embargada, perguntou: "E o que eu faço agora?" Dona Rita, com uma expressão de pena, mas também de aviso, respondeu: "Devolve o que tirou. Mas o poço só aceita em carne viva." Zé Bento, apavorado, tentou se livrar da caveira. Levou ela para longe da vila, enterrou num lugar escondido, pensando que assim estaria livre. Mas na manhã seguinte, o buraco amanhecia aberto de novo, e a caveira, como que por mágica, estava de volta no lugar, o encarando. Cada vez que ele olhava para aquele osso, ele jurava ver a caveira sorrir para ele. Um sorriso macabro, de quem sabe o que virá. Chegamos ao ato 4, a maldição do poço. Na terceira noite depois do ocorrido, a vila inteira de Pedra Queimada acordou com um estrondo subterrâneo. O chão tremeu violentamente, e rachaduras profundas se abriram nas paredes das casas. Do poço fundo, meus amigos, saiu um vento quente, fétido, com cheiro de coisa morta, e um brilho avermelhado subiu pelo céu, iluminando a escuridão da noite. Quem teve a coragem de olhar de perto, jurou ver mãos brancas, pálidas, tentando sair do poço, agarrando as bordas rachadas. Zé Bento, agora completamente fora de si, tomado por um desespero que corroía sua alma, correu até o poço, a lamparina em uma mão e a caveira na outra. "Toma de volta!" Ele gritou para o abismo, a voz embargada. "Eu não quis nada disso!" E com toda a força que lhe restava, ele jogou a caveira de volta para dentro do poço. Mas a voz, aquela voz que o assombrava, respondeu mais uma vez, agora mais forte, mais grave: "O que foi tirado da terra só volta com o que a terra quer." No mesmo instante, a lamparina de Zé Bento apagou. Um vento gelado e poderoso o puxou com uma força sobrenatural. E Zé Bento, meus amigos, foi sugado para dentro do poço, num grito seco que se calou abruptamente. Quando o povo chegou, minutos depois, encontraram o chão ainda mais rachado e nenhum sinal do vaqueiro. Só o chapéu dele, caído à beira do poço, com as bordas queimadas, como se tivesse passado por um fogo invisível. No ato quinto, vemos o retorno do eco. Meses se passaram depois do sumiço de Zé Bento. A seca, misteriosamente, cessou. As chuvas voltaram a cair. O vento voltou a soprar com seu lamento costumeiro. O poço fundo foi fechado novamente, mas desta vez não foi com tábuas e correntes. O povo de Pedra Queimada, aterrorizado, o lacrou com cimento e cobriu com cruzes, numa tentativa desesperada de selar o mal que jazia lá dentro. Mas o sertão tem memória. E às vezes, nas madrugadas quentes, quando o silêncio é quase total, os moradores de Pedra Queimada ainda escutam um som vindo do chão. Batidas fracas, mas constantes, como se alguém estivesse tentando subir, usando as mãos para escalar a parede do abismo. E quem se aventura a chegar perto demais do poço selado, jura ouvir o próprio nome sendo chamado de dentro com um eco arrastado e melancólico.
É a voz de Zé Bento ainda ecoando. Ainda falta um para completar o fundo. E para encerrar essa lenda, o epílogo nos traz o novo covarde. Anos depois, um viajante, curioso e cético como Zé Bento, passou pela vila de Pedra Queimada. Ouviu a história, claro, e não resistiu. Foi até o Poço Selado. Deixou cair uma pedrinha, esperando ouvir algo. Nada. Apenas o silêncio do sertão e um eco. Mas não o eco da pedra. Um eco de risada. Uma risada distante, que parecia vir do vento. A maldição continua, esperando a próxima vítima da curiosidade. Essa é a lenda, pessoal. Uma história que nos lembra que nem tudo que está escondido deve ser desenterrado, que a curiosidade pode ser uma porta para o desconhecido e que o sertão guarda segredos muito mais profundos do que a gente imagina. E você, o que achou dessa lenda? Já conhecia alguma história parecida? Deixa seu comentário aqui embaixo, a gente adora saber a sua opinião. E se você gostou desse mergulho no terror folclórico brasileiro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias arrepiantes. Muito obrigado pela companhia e até a próxima aventura.